a sua cidade. O seu estado. O mundo não vai voltar ao normal. As pessoas. As empresas. Os governos. Um novo normal está se desenhando. A forma com que vivemos mudou completamente em 2020. Transformações que eram esperadas apenas para 2030 aconteceram em poucos meses. Estágio remoto, telemedicina, turismo virtual, home office, shows online, small data, distanciamento social. Nossas roupas e casas precisaram se reinventar. O coronavírus, além de causar uma crise de saúde pública em escala mundial, também é um acelerador de futuros que encerrou o estilo de vida do século XX e nos colocou diante de um novo mundo. Na vida, existem circunstâncias que estão sob o nosso controle e outras que não estão. O seu foco deve ser naquilo que depende diretamente de você. Você influencia a política. Você influencia a opinião das pessoas. Você influencia o mercado de trabalho. Mas nenhum deles é você quem determina. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nas entrevistas dessa série, o futuro do trabalho pós-pandemia, é que você deve focar naquilo que é determinado por você, no lugar de resistir ao que as pessoas pensam ou tentar convencê-las a pensar como você. Apenas aceite e respeite a opinião delas. Deixe a política de lado. Foque na sua caminhada, nas necessidades da sua família, nas armas que você tem ou precisa ter para vencer esta guerra. Isto sim vai mudar o mundo, o seu mundo. Como você vai convencer o mundo de que ele deve seguir a sua opinião, se a sua forma de agir e pensar não traz prosperidade nem para sua própria família? Independentemente do que você acha, o mercado de trabalho está em plena mudança. Grande parte das vagas de empregos fechadas durante a pandemia não serão reabertas. Mas outras oportunidades surgirão. Onde e como você vai estar em 31 de dezembro de 2020? Olá, eu gostaria de fazer com você uma reflexão sobre o mercado de trabalho e também passar uma síntese do que eu aprendi
com esta série O Futuro do Trabalho Pós-Pandemia. Depois de tudo que eu vi e vivi e ouvi ao longo das entrevistas dessa série, eu tenho a sensação que alguns profissionais vão sofrer muito mais do que os outros com a crise econômica, que é um desdobramento natural dessa pandemia, que é um problema de saúde pública. Eu tenho a sensação que alguns profissionais estão menos preparados para enfrentar o que eu chamo de 3 grandes armadilhas silenciosas. Silenciosas porque a maioria das pessoas, mesmo depois de demitido em razão delas, não é capaz de identificar que foi por causa destas armadilhas. E se você não estiver atento, são 3 características profissionais que, se você não tiver, você pode colocar a sua situação financeira em ruínas, a sua profissão, né, a sua estratégia profissional pode ir tudo por água abaixo. Então, me acompanhe aqui. Vamos lá. A primeira armadilha é a armadilha do retorno. É uma característica profissional que você tem que ser capaz de dar o retorno esperado ou superar essas expectativas do empregador. Entenda, o seu trabalho, na verdade, dentro de uma empresa, é um investimento que a empresa faz, né? Digamos que você seja, obviamente, um funcionário com carteira assinada, né? O seu custo de investimento para a empresa é a soma do seu salário, mais os seus benefícios, mais os encargos trabalhistas e mais uma série de investimentos que o empregador tem que fazer para que você possa executar o seu trabalho. Digamos que você trabalha no escritório, ele precisa comprar o computador, ele precisa alugar a sala, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa fazer uma série de investimentos. E qual é a lógica do investimento numa empresa privada? É o lucro, né? Ou seja, ela investiu R$10, ela quer tirar no mínimo R$10 ou mais. Na verdade, ela precisa tirar mais de R$10. Se for R$10, não teve lucro, né? Então, o que acontece? Imagine que a análise do empregador é muito simples, né? Ele vai avaliar, se você ganha, por exemplo, R$2.000 por mês, no final das contas, você custa ao final do ano, em 12 meses, para o empregador, mais do que R$30.000 por ano. A pergunta é, se você trouxe de resultados para ele R$20.000 por ano, então ele teve um prejuízo de 10 mil. Se você trouxe para ele de resultado 30 mil, isso significa que você trouxe para ele um resultado ali de 0 a 0. Então isso não é lucro, né? Tem um ditado que diz o seguinte: o faturamento ele alimenta o ego, mas o lucro é o que alimenta a família. Você, quando trabalha, você está em busca de lucro também. O seu trabalho é o seu instrumento, é como se você fosse uma empresa. Você entra numa empresa e você pensa assim, olha, entre despesas de deslocamento, entre despesas do que eu estudei e tudo mais, estando aqui, por exemplo, tem mães que pensam o seguinte, olha, se eu for trabalhar, eu vou ter que pagar uma pessoa para ficar com os meus filhos. Isso vai me trazer um custo X. Então eu preciso ganhar muito mais do que isso para valer a pena sair de casa. Então a mesma coisa o empregador faz, né? Ele avalia. Olha, se você me custa R$30.000 por ano, ele precisa que você traga de retorno mais do que isso. E a pergunta, assim, muita gente faz, mas e se eu não trabalho com vendas, né? Se eu não trabalho, por exemplo, gerando um faturamento em dinheiro, mas eu sou uma área meio, né? Por exemplo, eu sou um caixa de supermercado, ou eu trabalho limpando o chão, ou eu trabalho com atendimento num balcão, né? Eu não sou uma venda específica. Veja bem, o seu trabalho tem que ser mais lucrativo do que outras alternativas. Por exemplo, você imagina se você faz pão, né? E aí, se existe uma máquina que faz pão sozinha,
O empregador vai fazer uma análise de colocar uma máquina no seu lugar ou manter você trabalhando lá. E ele vai fazer o que for mais lucrativo para ele, o que for mais seguro. Então é fundamental que você seja capaz de dar retorno. Agora, como é que você faz para aumentar a sua capacidade de dar retorno para o seu empregador? A solução, né, a resposta está nas outras duas armadilhas. Vamos lá. A segunda armadilha é o que eu chamo de engajamento, né? Ou seja, na verdade, é uma característica profissional e você não ter essa característica profissional te coloca em sério risco de demissão ou de prejuízos profissionais e financeiros. Não ter engajamento é o que eu tenho ouvido muito, né, na série de entrevistas O Futuro do Trabalho Pós-Pandemia, as pessoas reclamando que, assim, a capacidade técnica da pessoa, a capacidade dela executar uma determinada tarefa, ela é muito importante. Mas é muito importante também que você seja alguém que eleva o clima organizacional. Em resumo, sabe aquele camarada que deixa muito claro que ele passa a semana esperando pelo final de semana, que na segunda-feira ele chega para trabalhar mal-humorado, que ele vive sonhando com as férias e que ele só está trabalhando naquele lugar ali porque ele não encontrou nada melhor? Cara, ou assim, que não sabe trabalhar em equipe, ou que não consegue lidar com hierarquia, não gosta de ter chefe, não gosta de ter horário. Quando trabalha sob pressão, ele pipoca, né, como o pessoal fala, ele explode, ele é, sabe, desrespeitoso com as pessoas, ele demonstra insatisfação com o salário que ele ganha. Eu sei que tem lugares que pagam muito mal, e a gente vai falar sobre isso ali na frente. Eu sei também que tem chefe que é difícil de engolir. Mas entenda, como é que eu posso te explicar? Isso não é problema do seu empregador. Lá na frente eu vou explicar isso para você. Mas se você é uma pessoa assim, você está correndo um sério risco. Porque você pode estar se apoiando no fato de que tecnicamente ou da atividade que você exerce, você entende muito bem. Mas pode ter certeza que você agindo assim, você está dando um passo a mais, você está aumentando a sua probabilidade de ser demitido ou de não conseguir ser contratado, porque as entrevistas de emprego servem justamente para isso, para ver o que não está escrito no currículo. Você precisa entender uma coisa. Pode ser, por exemplo, que o seu chefe seja uma pessoa extremamente difícil, né? Mas você não pode fazer nada em relação a isso, né? A não ser que o seu chefe faça algo ilegal, né? Como, por exemplo, assédio moral, ou agredir você fisicamente, ou coisas desse tipo. É problema seu lidar com isso. Você está ali porque você quer estar ali. Ah, mas eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar. Mas se o que ele faz não é ilegal, então você tem o direito de continuar trabalhando lá ou de não continuar trabalhando lá. É uma decisão sua. E assim, se você permitir com que as características dele, ele é desorganizado, ele é estressado, ele é, sei lá, ele é preguiçoso, ele é chato, ele sabe assim, essas características, ele é uma pessoa que, às vezes, de cunho ideológico, né, as opiniões de religião dele, ou as opiniões políticas dele e tal. Se você não for capaz de lidar com isso, isso fala muito mais sobre você do que sobre ele. E você precisa ser capaz de lidar com isso, e existem técnicas que você pode aprender para lidar com isso. Não existe essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, eu não consigo lidar com isso, e paciência.
Só quem vai se prejudicar com isso é você, porque você vai passar, você vai sair e outras pessoas que vão fazer um esforço para aprender a lidar com isso vão conseguir extrair muito mais desse emprego. E mais, tem chefes, né? Tem pessoas dentro do ambiente de trabalho que são muito difíceis e elas sabem que são. E elas valorizam demais os profissionais que aprendem a lidar com elas. Eu passei por isso, né? Eu tive uma chefe que ela só faltava dar beliscões no nas funcionárias dela. Mas ela não chegava a isso, porque isso era ilegal. Mas ela era dura, era rígida, ela era histérica, sabe assim? E eu tentava tratar ela como se ela não estivesse fazendo aquilo, sabe? Eu estava dando uma de doido. Às vezes fazia cara de paisagem, às vezes eu fazia, tudo bem, que mais? E aí, como é que a gente pode resolver isso? E é engraçado, porque eu acho que essas pessoas que são emocionalmente desestruturadas precisam trabalhar e conviver com pessoas que são. Porque quando ele encontra com pessoas que não são, aí vira o fim do mundo, vira uma guerra dentro do ambiente de trabalho. E isso não é porque eu sou uma alma, um espírito de luz, uma pessoa iluminada. É porque eu aprendi. E sabe por que eu aprendi? Porque eu precisava aprender. Então você precisa aprender a lidar com gente assim, porque senão isso vai ser, como eu falo, uma armadilha silenciosa que vai minar todas as suas oportunidades dentro do ambiente de trabalho. Ok? Aí você pode dizer assim, Carlos, o problema não é meu chefe é super gente boa, a minha chefe é super gente boa, a gente tem uma excelente relação no ambiente de trabalho. O problema é que eu ganho muito mal. O salário que me pagam lá é um salário muito ruim. E aí eu vou te dizer uma coisa que pode parecer um pouco dura, mas é importante que você entenda isso. Se você não ganha mais do que ganha, se você acha que ganha mal, isso não é culpa da empresa, a não ser que exista um piso salarial por sindicato e essa empresa esteja descumprindo isso. Mas, na verdade, se ela estiver dentro dos limites legais, você é que não tem competência ainda para ganhar mais do que ganha hoje. E para você ganhar mais do que ganha hoje, você precisa ter mais requisitos profissionais. Ah, mas claro que eu tenho mais competência para ganhar mais do que ganha hoje. Então por que você não ganha? É porque o mercado é contra você, é porque o seu chefe é contra você, é porque a política é contra você, a economia é contra você, o mundo é contra você. Não, meu amigo, não, minha amiga. Você não ganha mais, porque você ainda não reúne as competências necessárias para ocupar um cargo que paga melhor, seja dentro da empresa em que você trabalha, seja em outro lugar. E sabe por quê? Porque a empresa, ela faria por você de aumentar o seu salário se você, na medida em que você é capaz de gerar mais retorno. Aí a gente volta para a armadilha número 1. Se você é capaz de gerar um retorno grande para a empresa, na hora que você diz assim, olha, infelizmente eu tenho vendido muito na empresa, ou eu tenho trazido grandes resultados e eu não tenho sido reconhecido do ponto de vista do salário, eu vou me embora. Você pode ter certeza, se o que você está dizendo é verdade, a empresa não vai deixar você ir embora. Ah, Carlos, mas tem gente que ocupa um cargo A, B ou C sem ter a mínima competência para isso, porque essa pessoa nasceu filho do dono. Ele é filho do dono da empresa. Olha, entende o negócio. Você só deve se preocupar com aquilo que depende de você, certo? A pessoa que nasceu filha de um grande empresário e vai receber uma proposta excelente porque é filha desse empresário, vai ser o presidente da empresa por causa disso, isso é uma realidade dele. O que você pode fazer em relação à sua realidade? Você não pode mudar a sua data de nascimento, você não pode mudar o seu registro de nascimento para ter nascido filho de outra pessoa que não na sua família. Então, o que você pode fazer, na verdade, para se tornar um profissional mais competitivo e mais capaz, né, de dar retornos, né, para a empresa que te contratou, é o que eu estou te falando. Número 1, trazer retorno para a empresa, ser ser um profissional que é um excelente investimento para qualquer empresa.
Número 2, ser engajado. Um ambiente de trabalho, no lugar de você ficar enxergando e ressaltando as dificuldades, você focar, entendeu, naquilo que traz o melhor resultado para você e para a empresa. E a terceira coisa, né, que você pode fazer é justamente a armadilha número 3, que é outra característica profissional, que se você não tiver, você tá, como o pessoal diz, você tá no sal, você tá enrolado. A armadilha número 3 é uma característica profissional chamada versatilidade. Mas, meu Deus, o que é isso? Vamos pensar o seguinte: o nosso sistema educacional no Brasil, durante muitos anos, ele trabalhou sobre uma lógica muito, muito cruel e equivocada. É o que eu chamo de sistema educacional vertical. Ou seja, você estava na escola pensando como é que ia passar no vestibular e para qual vestibular ia fazer. Aí você estava no vestibular fazendo a graduação, né? Você entrou na universidade, na faculdade, e você já estava pensando qual é a pós-graduação que você vai fazer, que tem mais abertura no mercado ou que tem mais a ver com você. E aí você terminou a pós-graduação, você, puxa vida, se eu tivesse a oportunidade de fazer um mestrado, aí você faz um mestrado, aí você pensa, cara, não faz sentido ter mestrado e morrer na praia, eu tenho que fazer um doutorado. Aí você faz um doutorado, e aí quando você faz um doutorado, você é chamado para fazer um pós-doutorado. E aí você investiu aí só na educação superior, entre graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você gastou mais uns 10, 15 anos da sua vida investindo numa formação profissional que atende uma fração muito pequena do mercado de trabalho. Veja, eu não estou dizendo que a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa e desenvolvimento como um todo não seja importante. Pelo contrário, um país que não investe nisso, ele está condenado a depender de outros países para fabricar qualquer coisa para ele. Ele depende tecnologicamente de outros países. O Brasil, e um país sério, tem que investir nisso. A questão é que o mercado de trabalho e as demandas que existem no mercado não se resumem a isso. Na verdade, isso é uma fração muito pequena. Isso chama-se formação acadêmica. Ou seja, os professores, né, de universidade, os pesquisadores, os cientistas precisam ter essa formação. Eles precisam ter a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque é fundamental para que você pesquise, né, e possa criar novas soluções, que você tenha formação na área e tenha pós-graduação e tal. Só que o mercado de trabalho, ele é mais de 70% composto por micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas que não têm condições de contratar você para que você exerça uma única atividade, que você fique focado exclusivamente naquilo que você estudou durante 15 anos. Na verdade, as micro e pequenas empresas precisam que você seja versátil, ou seja, que no ambiente de trabalho você seja capaz de executar outras atividades que eventualmente venham a surgir dentro da empresa, né? Digamos que você é um assistente administrativo. E aí chega, por exemplo, você é assistente administrativo de um hotel. Você está lá no hotel, assistente administrativo, e aí surge uma oportunidade para você atender uma ligação, porque tem uma pessoa falando inglês e precisa muito que você fale com ela. E você não fala inglês, né? Você também nunca estudou atendimento às pessoas, atendimento ao público. Ou você fala inglês fluentemente. Você estudou atendimento ao público, mas você não tem oratória, você não sabe se comunicar, você não sabe se expressar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Imagine uma padaria, né? Você está lá na padaria, essa padaria tem 6 funcionários. 2 são padeiros e os outros 4 trabalham com atendimento, né, no caixa e atendimento ao cliente. Beleza. Aí aparece uma crise econômica, né, ou a padaria passa por uma dificuldade financeira e você é um dos 2 padeiros.
O dono da padaria, ele descobre uma máquina que acelera o processo de produção dos pães e que torna desnecessário ter 2 padeiros, basta ter um. Aí você é extremamente versátil, você sabe se comunicar bem, você sabe abrir e fechar um caixa, você sabe atender as pessoas e o outro não sabe. Quem você acha que o dono da padaria vai demitir? Você ou o outro padeiro? E se você fosse o outro padeiro? Né? E isso acontece em micro e pequenas empresas o tempo inteiro. Entenda, eu não estou sugerindo que você faça uma graduação em Direito, uma graduação em Medicina, uma graduação em Física Quântica, uma graduação em... Sabe, eu não estou sugerindo isso, a gente só tem uma vida, não dá para se formar nisso tudo. Mas assim, você pode escolher uma profissão que é sua, né? Uma profissão que tem a ver com a sua vocação, mas nada te impede o que a gente chama de educação continuada, né? Existem o que o Ministério da Educação chama de cursos FIC, que são cursos que não exigem um nível superior, que muitas vagas no mercado de trabalho não exigem sequer experiência profissional, que você pode, claro, aprender na prática, mas que você tem um grande diferencial se você também tiver estudado sobre isso. E são cursos, às vezes, curtos, cursos que você faz em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas. Isso aconteceu comigo, né? Eu sou do Recife e eu vim para Brasília trabalhar no Ministério do Turismo. E eu sou formado, na verdade, em turismo. Quando eu cheguei no Ministério do Turismo, eu cheguei todo orgulhoso porque eu tinha uma graduação em turismo. E aí eu cheguei lá com diploma e depois de rodar uma semana ali nos lugares do Ministério, eu identifiquei uma diretora que precisava muito de uma pessoa para trabalhar numa vaga lá. Eu digo, ótimo, me apresentei. Ela disse, olha, Carlos, parabéns, você tem aqui no seu currículo, estou vendo que você tem graduação em turismo, mas eu preciso muito de alguém que seja capaz de fazer apresentações em PowerPoint e que saiba fazer gráficos, infográficos e mapas, né, customizáveis, editáveis. E aí eu disse, caramba. E aí ela disse assim, porque assim, pessoas com graduação, todo mundo aqui tem graduação praticamente. Inclusive muitos têm mestrado e doutorado. Só que o que eu preciso é uma pessoa que faz apresentações com essas tecnologias que eu te falei. E aí eu disse assim, olha, eu sei fazer isso. Eu faço isso com uma mão nas costas, né? E aí ela disse, ótimo, eu vou viajar nesse final de semana, hoje é sexta-feira, na terça-feira você volta e a gente faz uma entrevista. E de sexta-feira até terça-feira de manhã, eu fiquei fazendo um curso, né, um curso online, sobre um software, um programa chamado CorelDRAW, né? E ele fazia essas mapas, fazia esses materiais e tal. E em um final de semana eu aprendi. Eu fiz uns modelos antes de ir para a entrevista. Cheguei lá na entrevista já com alguns modelos pré-prontos ali. E eu fiz a entrevista e eu passei. E eu estou há 17 anos em Brasília, né? Eu não estou dizendo que esse curso que eu fiz no final de semana, ele foi o único curso que definiu a minha vida inteira. Mas naquele momento, ter aquele curso foi um divisor na minha vida, porque se eu não conseguisse um emprego, né, em Brasília naquela época, eu teria que voltar para o Recife, porque eu não teria como me manter aqui. E eu estou há 17 anos aqui. Depois desse curso, eu fiz vários outros cursos. Fiz de graduação também, fiz pós-graduação também, mas eu continuei me atualizando. Eu continuei investindo na minha versatilidade. Hoje eu gosto e estudo sobre infinitas áreas, de filosofia a hipnose, passando por oratória, passando por tecnologias, sabe assim? E isso tem feito um grande diferencial na minha vida. E se isso foi bom para mim, eu acho que isso pode ser bom para você. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você for um profissional versátil, né? Lembrando que eu não estou falando para você fazer engenharia, medicina, direito e tal, não sei o quê. Não. É porque se você tiver doutorado, isso não vai fazer muita diferença, por exemplo, numa padaria, né? Se você tiver doutorado em química e alguma coisa relacionada
alimentos, mesmo assim, isso não vai fazer diferença na padaria. Pelo contrário, isso pode até te atrapalhar. E existe um termo no mercado chamado overqualified, que é quando o profissional ele é super capacitado, ele é muito mais capacitado do que aquilo que precisa, porque não é que seja muito capacitado, mas a formação dele é muito diferente do que ele precisa e muito superior. E isso passa pro empregador a informação do seguinte, cara, o cara está aqui só porque ele está desesperado. Na primeira oportunidade que ele tiver de sair daqui, ele vai sair e eu vou ficar na mão de novo. Então eu não vou nem contratar esse cara. Ele vai vir trabalhar extremamente desprestigiado, extremamente chateado, porque ele sabe que essa profissão não é para ele. Trabalhar aqui é muito abaixo das expectativas dele. Então ele nem te contrata. Entendeu? Então, ser versátil, né? Ou seja, você ter várias habilidades ali paralelas, uma formação não tão vertical, mas uma formação horizontal. Além da sua graduação, ok, é excelente você ter uma graduação, também se qualifique, se capacite em outras áreas, porque isso pode fazer uma grande diferença, como fez para mim também. Ser engajado é fundamental. Você não pode ser aquele camarada que diz para todo mundo e que semeia dentro do ambiente de trabalho que você não vê a hora do próximo feriado porque você não suporta mais trabalhar ali, ou que você cria intrigas e brigas com os outros profissionais da empresa, que você fica fomentando. Olha, entendo o negócio e eu aprendi isso em uma das entrevistas do Trilhas, né, do futuro do trabalho pós-pandemia. Você é muito mais observado pelo seu empregador quando ele não está perto de você. De longe, é muito mais fácil entender quem são as pessoas que trazem retorno, quem são as pessoas que baixam o clima organizacional, que, sabe, que semeia, assim, o pessoal chama de um fruto podre na árvore pode estragar os demais. Não seja assim, tá ok? Eu acho que se um trabalho ele precisa ser feito, ele merece ser bem feito. E tenha em mente que se você seguir fazendo o seu trabalho com excelência, não importa qual seja, desde que seja, claro, honesto, né? Se você seguir pensando desse jeito e focando no trabalho e tentando fazer o melhor, a despeito do salário, a despeito do seu chefe ser chato, a despeito de não ser exatamente aquilo que você sempre sonhou, se você focar nisso, os resultados vão vir. Mais cedo ou mais tarde eles vão vir, você pode ter certeza. O mercado está em busca de pessoas assim. O mercado não é cruel. O mercado ele é interesseiro. Assim como você também tem interesses no ambiente onde você trabalha. Você trabalha por interesse. Olha, eu quero trabalhar porque eu tenho os seguintes interesses, que vão além, muitas vezes, do salário, né? Mas realização profissional, realização social e por aí vai, tá? Reconhecimento e por aí vai. Se você tiver essas duas características, se você conseguir evitar essas duas armadilhas, você vai conseguir evitar a terceira, que é o retorno. Porque não tem como você ser um profissional engajado, né, uma pessoa extremamente versátil, uma pessoa que está em busca de fazer sempre o melhor no ambiente de trabalho e você ser alguém que não traz retorno para a empresa. Eu acho muito difícil. E trazendo retorno, meu amigo e minha amiga, com certeza, vai ser muito mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas vai ser muito mais difícil você ser demitido. Dentre todas as opções que o seu empregador tiver, a sua empregadora tiver, ele vai sempre priorizar demitir os demais e você por último, né? E se você estiver fora do mercado de trabalho, essas características, determinados detalhes que você não tiver, às vezes o empregador compra a sua proposta, faz, não tem problema, eu vou contratar você e as fragilidades que você tiver dentro do ambiente de trabalho você vai desenvolver e vai aprimorar, porque o ambiente de trabalho também é um ambiente de aprendizado, ok? E aí você pode estar se perguntando, Carlão, como é que eu faço então para ser um profissional que as empresas querem contratar? Ou seja, um profissional que é engajado, aquele profissional que é versátil e que, portanto, ele é mais competente e capaz
de trazer retornos para a empresa que decidir investir na minha oferta de trabalho, né? Deixa eu te explicar. Existem muitas empresas, né, que oferecem cursos que são o que a gente chama de cursos para competências emocionais e cursos para técnicas, né, e ferramentas de trabalho. Se você aprender, por exemplo, a utilizar o Excel, isso não é uma competência emocional, isso é uma ferramenta técnica para o ambiente de trabalho que você utiliza, inclusive em várias profissões. Se você aprender, né, como, por exemplo, gerenciar conflitos, acredite, existem cursos para isso e os cursos são muito bons, dão dicas muito boas. E existem também os cursos que são profissões, né, que a gente chama de qualificações. Existe, né, os que são cursos de profissões, são aqueles que formam você em uma profissão específica. Por exemplo, você ser assistente administrativo, você ser repositor de mercadorias, você ser assistente de marketing, você ser porteiro, você ser... Existe uma infinidade de profissões, e essas profissões, que no caso do Trilhas a gente não trabalha, né, com profissões que exigem nível superior, essas profissões que eu estou te falando não exigem nível superior, e muitas vezes, a maioria das vagas, você pode pesquisar, elas não exigem experiência, né? Então, assim, você pode fazer esses cursos presencialmente, né, e você pode fazer esses cursos de forma online. O Trilhas do Sucesso, ele trabalha 100% online. E a demanda para o Trilhas do Sucesso tem subido muito durante esses meses de pandemia e de crise. Primeiro, por uma questão óbvia, as pessoas não podem se deslocar, né? O deslocamento é algo que está sendo muito prejudicado nesse momento de pandemia. Mas além da questão do deslocamento, tem a questão do custo e a questão do tempo, né? Os cursos online, em geral, eles custam bem menos do que os cursos presenciais. Na fração ali de 10% de um curso presencial. Você vai fazer um curso de assistente administrativo presencialmente, esse curso aí vai te levar, sei lá, uns 6 meses presencialmente e você ainda vai pagar ali uns R$ 4.000. R$ 4.000 ao longo de 6 meses. Os cursos online, eles custariam ali R$ 400, né? Contudo, o Trilhas de Sucesso, a gente está sempre em busca de soluções para ajudar você a ter as melhores chances dentro do mercado de trabalho. Essa é, dentre outras coisas, a razão da gente ter criado essa série gratuitamente para te orientar, para levar informações para você de como você sair dessa crise, né, e como você passar por essa crise com o menor dano financeiro e profissional possível. Nós criamos uma condição única e especial para quem está assistindo essa série, O Futuro do Trabalho Pós-Pandemia. Por que a gente criou uma condição especial? Porque a gente entende que pessoas como você que assistiram a série até aqui são pessoas que têm interesse em conteúdos diferenciados. E quem tem interesse em conteúdos diferenciados como esse, geralmente são pessoas formadoras de opinião. E formadores de opinião, né, são pessoas que, como você, dentro da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, são capazes de levar uma transformação de mentalidade, né? É o que a gente chama de mindset, que é a mentalidade adequada para trazer prosperidade para si e para sua família e para a região onde vive, né, para o seu entorno. Então, assim, a gente criou uma condição diferenciada. Como eu disse, um curso de assistente administrativo ou um curso de assistente de marketing ou um curso de assistente de contabilidade, isso custaria em média R$ 400 dentro do mercado, né, para você fazer online um curso inteiro. A gente vai te oferecer a seguinte condição: você vai ter não apenas um curso, mas todos os cursos da plataforma Trilhas de Sucesso, todos os cursos de capacitação, cursos de qualificação, profissões, capacidades, habilidades técnicas, competências emocionais, desenvolvimento pessoal. Você vai poder fazer todos os cursos. E como são muitos cursos, a gente vai te dar não um mês,
mas 1 ano para você fazer isso. Ou seja, você vai ter 12 meses para você experimentar todos os cursos, enriquecer o seu currículo, se tornar um profissional mais versátil, entender como posicionar a sua forma de pensar e se tornar um profissional mais engajado e com certeza ser mais capaz de gerar retornos. E tudo isso por menos de R$ 3 o curso, né? Isso dá, ao longo de 1 ano, em torno de 40 centavos por dia. Aí a pergunta é a seguinte: vale a pena investir 40 centavos por dia na necessidade que você tem profissional, nas necessidades da sua família? Essa é a pergunta. Ao longo da série, você viu que existem vários setores que estão em crescimento. Esses setores, a despeito de toda a crise, de toda a pandemia, eles estão triplicando o faturamento. Por quê? Porque são setores em que, como alimentação, delivery, entretenimento, tecnologia, eles, na verdade, estão sendo a salvação da humanidade nesse momento. E esses setores, eles continuam contratando. E se você não investir na sua própria carreira e não investir nessas habilidades, né, e nessas características que, na ausência delas, se transformam em armadilhas silenciosas na sua vida profissional, se você não fizer isso, ou você corre um risco muito grande de perder o seu emprego, ou você corre um risco muito grande de não conseguir uma vaga de emprego, seja agora, seja no futuro. Porque mesmo retomando a economia, as vagas que foram fechadas, muitas delas não vão ser reabertas, mas serão criadas outras vagas com outras características, e são essas as características que eu estou te falando. Seja qual for a sua escolha, seja qual for a sua decisão, eu só te sugeriria pensar no seguinte: a primeira coisa, esqueça um pouco política, esqueça um pouco o WhatsApp, sabe assim, eu acho que você já deve estar cansado de ver tanta gente perdendo amizade, se engalfinhando com a família, brigando e tal, para defender os políticos A, B ou C. Tanto faz, tanto faz. Na verdade, o que vai fazer diferença no seu mundo, entendeu? É a sua capacidade de gerar riqueza e prosperidade para a sua família. Esqueça também um pouco a opinião dos outros, né? Aceite a opinião dos outros. Porque o que acontece? Primeiro, que eles têm direito de pensar de forma diferente de você, e no final das contas, como é que você vai convencer o mundo de que a sua forma de enxergar o mundo é muito melhor e que o mundo deveria ser conforme você pensa, se a sua forma de pensar e agir não consegue trazer prosperidade nem para sua família? Então, se você precisa fechar com alguém, se você precisa focar em alguma coisa, foque nas necessidades da sua família, nas suas necessidades profissionais. Elas sim vão levar adiante o seu projeto de vida, ok? E assim, se você avaliar que vale a pena investir 40 centavos por dia ao longo de 1 ano para trazer essa prosperidade e essas oportunidades e desviar dessas armadilhas e aumentar a sua capacidade de trazer retorno, de ser engajado e de ser versátil, então seja bem-vindo à família Trilhas do Sucesso. Conte sempre com a gente. Ok? Um forte abraço.